Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao tópico que a gente viu na última aula, de modo que a gente consiga finalizar a última sessão da primeira unidade e na próxima aula partir para a segunda unidade. Nós começamos a discutir o conceito de campo elétrico e hoje a gente vai começar a resolver alguns exemplos sobre esse tópico. Então a gente viu que toda vez que eu tenho uma carga carregada, então imagina que eu tenho aqui uma carguinha que eu vou chamar de Q. À medida que essa Q for diferente de zero, ou seja, ela pode ser tanto positiva e negativa, mas ela não pode ser nula, vai aparecer uma região no espaço. Essa região no espaço a gente chama de campo elétrico. E esse campo elétrico, descrito por essa letra E, ele é um vetor. Esse vetor campo elétrico, a direção desse vetor e o sentido vai depender basicamente do sinal da carga. Se a carga for positiva, a gente diz que o campo elétrico ele é divergente, ou seja, ele sai da carga para o espaço. Se a carga for negativa, a linha de campo chega na carga, a gente diz que esse campo é um campo convergente. Nós discutimos isso rapidamente na aula passada. O interessante é que agora, imagina que eu estou analisando de novo essa carga inicial, essa carga aqui de cima, ó, e eu estou a uma distância que eu vou chamar de R, num ponto P qualquer aqui, ó, num ponto P, e eu estou a uma distância R dessa carga. Eu posso estimar o valor do campo elétrico gerado por aquela carga por essa expressão aqui. E, a intensidade do campo elétrico, agora não mais o vetor, mas o módulo desse vetor, quanto vale esse vetor, é dado por a constante de Coulomb, vezes a carga que eu estou considerando, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, com esse conceito que a gente viu, a gente consegue estimar ou resolver o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício diz pra gente o seguinte. O que ele fala? Ele fala assim, ó. Então, é o exercício da página 38 da apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar. Ele diz que uma esfera metálica, então existe uma esfera metálica diminuta, com uma carga de 3 milicoulomb, ou seja, uma carga considerável, uma esfera com uma carga importante, gera um campo elétrico. Então existe um campo elétrico aqui nas vizinhanças dessa carga. A gente sabe que pelo sinal, esse campo elétrico ele sai dessa carga e vai para todas as regiões. Tá aqui, ó, tá bem ilustrado aqui, beleza? Então ele diz o seguinte: inicialmente essa carga está isolada e existe um ponto P aqui, ó, existe um ponto qualquer que eu vou chamar de P, em que num segundo instante ele vai vir aqui e vai colocar uma carguinha bem pequenininha, que ele chama de carga de teste. Essa carga é uma carga de sinal negativo e tem valor de -1 microcoulomb. Perfeito? Aí o que ele pergunta? Se esse ponto P está a uma distância de meio metro da carga, quanto vale o campo elétrico nesse ponto? Então a pergunta A é o seguinte: quanto vale o módulo do vetor campo elétrico, a intensidade desse vetor campo elétrico no ponto P? Segunda pergunta, na letra B, ele fala assim: quanto vale a força elétrica sobre a carguinha Qzinho colocada nesse ponto P? Quanto vale o módulo dessa força aqui? Quanto vale a intensidade dessa carguinha aqui? Dessa força aqui. Para a gente resolver isso, não é um problema muito complicado, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Então vamos lá, ó. Eu sei que o módulo do campo elétrico, pela expressão que a gente já viu aqui, o módulo do campo elétrico no ponto P vai ser a constante de Coulomb, que a gente viu que vale 9 vezes 10 a nona, vezes a carga grande que está gerando o campo elétrico, ela tem uma intensidade de quanto? 3 milicoulomb. Circulei ali embaixo. Então, 3 mil é 3 vezes 10 a terceira. Tudo isso dividido pela distância. Presta atenção que a distância já está em metro, então é só repetir aqui o meio metro ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu posso fazer para resolver essa conta bem rapidamente é multiplicar o 9 por 3 e depois dividir por esse cara aqui ao quadrado, que dá 0,25. Então, essa primeira parte numeral do módulo de E no ponto P vai ficar
108. Bem fácil. Agora a segunda parte é mais fácil ainda. Se a gente olhar, o que vai acontecer? Com potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui é menos 3, tá? Deixa eu marcar aqui o menos 3. Menos 3. Então, 9 positivo com menos 3, vezes 10 a sexta. Então, esse é o valor do campo elétrico, Newton por Coulomb. Com isso, a gente consegue também, então, essa é a resposta da letra A. Com isso, a gente consegue responder a letra B também. O que a letra B diz? A força elétrica. Então, imagina que agora eu venho nesse ponto P e coloco uma carga de teste. O valor dessa força elétrica vai ser o produto do campo gerado no ponto P pelo valor da carga que eu ponho no ponto P. Então, vai ficar aqui a força elétrica, FE, vai ser, o campo elétrico vale 108 vezes 10 a sexta. E a carga que eu ponho no ponto P vale quanto? Menos 1, lembra que a gente pega o módulo da carga, então 1 vezes 10 a sexta, ou seja, só o expoente aqui, 10 a menos 6. Conserva a base, soma o expoente, isso aqui dá 0, dá 1, então a força elétrica dá 108 newtons. Perfeito?